O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e a grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos contemplar neste Evangelho Jesus rezando. O Verbo de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quis rezar. Devido à sua condição humana, Jesus precisou rezar. Ele rezava muito bem, ele passava a noite toda em oração, mostrando, queridos irmãos e irmãs, o caminho da nossa intimidade com o Pai. Estar na presença do Pai. Então Jesus ele se retira da multidão porque a escolha que ele iria fazer era importantíssima. Ele iria escolher os seus apóstolos, aqueles na qual ele iria dar toda a autoridade para dar continuidade à sua missão na terra. Então Jesus ele sobe a montanha, ele se aproxima do Pai e passando a noite toda em oração nós podemos até imaginar essa intimidade profunda que Jesus tinha com o Pai. Nós podemos até imaginar o que se passava no coração de Jesus. Era uma oração intensa. Se muitas das vezes nós, com a graça do Espírito Santo, ou numa experiência de oração, de batismo no Espírito Santo, ou infusão no Espírito Santo, nós sentimos coisas maravilhosas, coisas misteriosas. Imagina Jesus. O coração dele ardia de amor pelo Pai, porque ele estava todo mergulhado no Pai. Ele passava a noite rezando, mas era uma oração intensa, uma oração perfeita, aquela oração na qual o Pai revelava e manifestava todo o seu amor. Então é uma oração muito profunda que acontece. E ali Jesus já estava rezando pelos seus apóstolos, que nós acabamos de ver a lista, 12 nomes, 12 pessoas que ele vai escolher para ser os seus mais íntimos. E com certeza Jesus ele foi rezando de um por um, ele foi rezando por Pedro, ele foi rezando por Tiago, Jesus foi rezando por João, Jesus rezou também por Judas, ele sabia a qualidade e o defeito de todos. Essa oração de Jesus nos lembra a oração também que ele fez lá em João no capítulo 17, no versículo 9, Pai, eu rezo pelos meus, não por aqueles que estão no mundo. Então, queridos irmãos, Jesus também reza por mim e por você. Essa oração de Jesus, no alto da montanha, foi por aqueles também que iriam seguir os seus passos. Nós estamos aqui, com certeza Jesus
Ele rezou por mim. É tão poderosa a oração de Jesus que até hoje nós podemos ver os seus frutos. Mas só que Jesus, ele continua rezando por nós à direita do Pai. Ele olha para o Pai dizendo: Pai, eu rezo por Maria, por João, eu rezo pelos meus filhos, eu rezo pelos teus filhos, pelos meus irmãos, eu rezo por todos aqueles que estão me seguindo. E um exercício espiritual que nós podemos fazer, e nós temos essa graça e essa possibilidade de fazer, no momento da comunhão, onde nós recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, nesse momento, nós podemos deixar Jesus rezar em nós. Nós podemos deixar Jesus rezar por nós. Que graça, que intimidade, até escutar o grito de Jesus que diz: Pai, Abba. E ao mesmo tempo escutando Jesus gritando: Abba, papai, nós também podemos nos unir à oração de Jesus, nos unir ao Cristo que reza em nós, que está em nós, nos dando todo o seu amor, nos dando todo o seu Espírito Santo, e dizer com Jesus: Pai, como ele fazia. Abba, que é chamar de Deus de papai, essa oração íntima e profunda. Aí vai acontecer graças e bênçãos na nossa vida, porque a oração vai nos transformando, e assim nós podemos, queridos irmãos e irmãs, ter os mesmos sentimentos de Jesus quando ele rezava. Mas o que nós também podemos aprender de Jesus nesta oração é que antes de tomar uma decisão importante para agir com sabedoria, nós temos que rezar. Tem decisão importante na sua vida? Não faça por impulso. Não reze, pare, suba a montanha, ou seja, se coloque de joelhos diante do Senhor, entra no seu quarto, vai rezar, ou vai numa capela diante do Santíssimo e ali reze, para você fazer a boa escolha, como Jesus bem fez. Antes de escolher os apóstolos, ele passou a noite toda orando ao Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos nesta missa o dom da oração. Nós podemos fazer a nossa oração dizendo: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que eu também possa ter uma vida de oração. Que todos os dias me coloque na tua presença, mas para isso, Senhor, necessito da graça do teu Espírito Santo.